Um, dois, três, gravando. Olá, audiência do portal Estado.net, no nosso canal do YouTube. Hoje eu estou aqui ao lado do prefeito eleito de Santarém, José Maria Tapajós. E o Zé, como ele ficou carinhosamente conhecido nessa campanha eleitoral que encerrou domingo, ele tem uma bela e longa história de vida. Como o portal Estado.net, Zé, tem uma seção sobre memória de Santarém. Sim. A gente vai conversar algumas coisas do passado para entender o presente e projetar o futuro. Antes de mais nada, parabéns. Obrigado. Zé, você veio do interior para a cidade, da Sim. zona urbana. Isso já deve, pelas minhas contas, um passarinho me contou que isso tem mais de 60 anos. Tem. Ainda na final da infância, adolescência. Qual era Santarém daquele tempo, hein, Zé? Comparado com a de hoje? Olha, Miguel, eu sou do Arapiuns, quando eu vinha para Santarém com a minha mãe aos 8, 9 anos de idade, e lembro perfeitamente que em frente à catedral eram as canoas, em frente ao mercado, era canoa, e lá pelos 9 anos eu vendia picolé. Minha mãe vinha aqui, passava uma semana, 2 semanas na casa de parentes, e com os amigos e parentes também, a gente vendia picolé. E a gente vendia nas canoas de velas. Não tinha bajar naquela época. Era barco já motorizado, mas barcos pequenos. Ainda tinha vapor, né? Alguns aí. Os navios. De navios de vapores. Navios a vapor. E eu lembro, tenho essa lembrança leve. E aí, já da minha adolescência para cá, eu lembro perfeitamente quando se desenvolveu a frente da cidade, a construção daquele cais de arrimo feita ainda no governo da era militar, e aí foi desenvolvendo, os prédios foram modificando, e hoje nós vivemos na Santarém que vivemos e conhecemos. Pois é, Zé, naquele tempo, na década de 60, eu também nasci nessa época, Santarém tinha em torno de 60 mil habitantes. Por aí. Hoje Santarém tem 316 mil habitantes, né? Mais de 300 mil. 5 vezes mais. 5 vezes mais. E evidentemente que os problemas aumentaram, os problemas urbanos. Mas puxando ainda naquela época, Zé, como era a política? A política naquela época, mesmo sendo disputada, mais antiga, ela chegou a esse nível de violência que a gente viveu hoje, por exemplo, essa violência política, essa violência de discurso, essa divisão entre as pessoas? Não, primeiro que era um bipartidarismo. Era apenas 2 partidos e se discutia no campo das ideias e no campo da torcida, como fosse um jogo de futebol. Passou o jogo de futebol na hora da disputa, eu lembro que naquela época os partidos que estavam governando, eles bancavam todas as despesas para o eleitor. Até comida era dada no dia da eleição. Nas comunidades, eu sou lá do Arapiuns, matavam gado, boi lá para dar comida, e quem bancava essas despesas todas até a eleição de 88, até a eleição de 92. Até a eleição de 1982, que eu já estava na minha reeleição, o governo ainda dava alimentação nas seções do interior, que era uma forma de facilitar para que o eleitor fosse. O eleitor morava naquelas alturas do campeonato até 92, o eleitor no interior, na Arapiuns, com especialidade que eu conheço mais, e de Lago Grande, que não tinha traslado naquela época, era mais difícil, ele ia dar longe. E para isso ele tinha como garantia que ele ia ter o almoço lá. Ele já dormia onde ele ia votar, voltava de manhã, almoçava, aí chegava no final da tarde na casa dele. Agora, fazendo um paralelo, você acha que algo que não iria acontecer de novo por causa da legislação, mas fazendo apenas um exercício de abstração, quer dizer, a gente teve muita abstenção nesse segundo turno, 40, 60 anos depois. O que você acha que motivou que pessoas, principalmente da zona rural, não foram votar no segundo turno? Eu acredito que a logística, a dificuldade para chegar onde tem que votar, e a legislação também, se tu votar um dos turnos, tu vai pagar uma multa simples, e às vezes as pessoas não vai.
E um dos principais motivos é a falta do candidato a vereador. O vereador Mas leva... a Vazante também influenciou, né? o eleitor leva o eleitor, o candidato a vereador leva o eleitor para a urna, e ele muitas das vezes não vota, não está animado com a política, mas o candidato a vereador é amigo dele, é parente dele, de uma forma ou de outra deve algum favor para aquela pessoa, e às vezes até de dar um endereço para outro, já a pessoa fica grata àquela pessoa. E não foi votar. E a estiagem sem dúvida contribui muito. Mas tem muita gente fora de Santarém. Muita gente. Até porque foi 49 mil, salvo engano, no primeiro turno. E 63 no segundo. Então isso aí tem muita gente fora de Santarém. No primeiro turno, por exemplo, eu conheci uma família, uns amigos que vieram de Jacarecanga, em número de 12 pessoas. No segundo turno, ainda vieram 4. Já pensou? Olha a proporção, né? Vem do Jacarecanga votar aqui. É muito amor a Santarém. É verdade. Agora, Zé, voltando ainda, você falou aqui naquele tempo da eleição, 50, 60 anos atrás, já era mais calmo, mas Santarém vivia um período turbulento, né? Na época do regime militar, tanto é que houve a morte do Elinaldo Barbosa, né? Santarém deixou, por causa daquilo, de eleger seu prefeito mais de 20 anos, e aí da redemocratização para cá, nós tivemos as eleições do Ronaldo Campos em 95, mandato até 98, aí o Ronan Liberal, o Rui Correia, o Dira Maia, a Maria do Carmo, o Alexandre Von, o Nélia Aguiar e agora você. Mas eu te perguntei isso com relação a deixar registrado aqui pra gente na memória, porque me assusta o nível de violência política que a gente viveu nessa eleição. E justamente você sendo alvo, você sendo um cara da paz, um cara que não tem inimigo, que não briga com ninguém, que sempre foi do diálogo. O senhor esperava enfrentar uma campanha dessa tão cheia de ódio, de fake news? Eu não esperava, mas também não me surpreendi com a polarização e a tentativa de fazer, e acabou acontecendo, trazer a discussão nacional para Santarém. Ora, se nós tivermos uma eleição em 2022 bastante disputada no campo das ideias, no campo ideológico e também no campo do ódio, eu jurava que no município não acontecesse isso. Porque no município vivem as famílias. Eu sempre falei que a eleição municipal é uma eleição doméstica, onde eu me comunico com meus sobrinhos, com meus parentes, com meus vizinhos, com amigos, todos nós juntos nós nos conhecemos. E eu jurava que fosse uma eleição, uma discussão local, mas não. Trouxeram para cá uma discussão nacional, nacionalizando uma eleição de maneira desnecessária. Graças a Deus que a maioria da população santarena entendeu que o que está em discussão são os problemas e a necessidade de Santarém. É isso. E também as parcerias para governar Santarém. E o que mais somou nesta eleição a nosso favor, primeiro, graças a Deus, de modéstia parte, a minha credibilidade com a população. Levantaram, vasculharam a minha vida de todo jeito, não encontraram absolutamente nada. Eu estou na política com mandato, 30 anos de mandato, todos os cargos que eu passei. Já fui gestor 8 anos e meio, 8 anos presidindo a Câmara e 6 meses administrando a prefeitura na condição de prefeito interino. Minhas contas todas aprovadas, sem discussão e, diga-se de passagem, nunca respondi um processo, nem durante e nem depois. Vasculharam tudo, não conseguiram. E aí o povo de Santarém acreditou no Zé, porque conhece o Zé, assimilou as propostas do Zé com a verdade, com base na necessidade e como fazer. Eu jamais colocaria no meu plano de governo projetos que vai custar de 20, 30, 40, 50 milhões de reais se eu não tivesse a fonte. Primeiro, para construir o plano de governo, eu fui com os parceiros. O governo do Estado, na pessoa do nosso governador Helder, no governo federal, na pessoa dos ministros, inclusive da saúde, e dos nossos parlamentares. Primeira eleição na história de Santarém que 3 senadores da República, que representam o Pará, evidentemente, todos 3 apoiaram esse projeto, porque entenderam que eles se enxergavam nele e que era o melhor para o povo de Santarém. Pois é, a gente sabe o resultado da eleição, né? Ela foi uma eleição no segundo turno
apertada, né? Uma diferença de 7 mil votos, mostra inclusive essa polarização. Mas eu queria falar também agora, aproveitando, sobre a participação da população. A gente teve uma abstenção de 63 mil votos, que é praticamente 26% em média. 28. Em média, mas teve comunidade do interior que a abstenção foi 40%. 40%. E eu queria saber a sua análise, se você concorda com algumas teses de que a população está muito afastada, ela não se sente representada no governo, porque nós tivemos o governo do Nélio Aguiar, que vai passar o bastão para você, e de quem você foi vice-prefeito, de muitas obras, de muitas realizações. E do ponto de vista político, um governo que fez tanto pela cidade, talvez o que mais tenha feito na parte urbana, de asfalto, na educação, não conseguiu traduzir esse handicap administrativo para o campo político. Aí eu queria perguntar para você, no seu governo, que começa dia 1º de janeiro, como é que vai se dar essa participação popular? Você pretende governar ouvindo a população? Desde a construção do nosso plano de governo, Miguel, eu e o meu vice-prefeito eleito, Carlos Martins, nós ouvimos a população. Fizemos reuniões nas zonas da nossa cidade, passei pelo interior, ouvindo deles o que eles esperariam do próximo governo, e eu, prefeito, o que eu gostaria de fazer em favor da população. E lá surgiu uma ideia, inclusive, que eu coloquei no plano de governo, ideias de pessoas que vê Santarém como um todo, inclusive a pessoa que mora num bairro muito distante do outro, mas pensa na cidade, no centro da cidade, no que é importante para a cidade. Então eu acredito que o Nélio, houve muita injustiça da parte da oposição, que usando da má fé, fez uma campanha contra o governo do Nélio. O Nélio está saindo de uma gestão que é entre 60% e 65%, chegou a 75% de aprovação, não diminui nada a intenção, a velocidade da administração do Nélio, mas o peso da mídia contrário acabou deixando ele com 65% de aprovação. O Nélio ficou impedido, já há mais de ano, eu acredito, de fazer divulgação do seu governo perante a mídia oficial. Isso aí também pesou muito, não levou a informação do governo para todos os 4 cantos do município. Eu fui vice do Nélio, me honro muito disso, fui eleito e reeleito com ele, e vejo que o Nélio fez por Santarém, aqui com todo respeito, até porque eu já ouvi isso de outros prefeitos. O Nélio fez mais por Santarém do que todos os prefeitos que já passaram. E eu quero fazer tanto quanto ele, se possível mais, porque eu sei os caminhos e vou trabalhar. Nós reconhecemos a saúde, é um assunto sério que tem que conversar e tratar de maneira séria. Eu vou deixar esse assunto de saúde para daqui a pouco, porque eu quero voltar na questão da participação popular. O senhor acha que a população, uma parte reclama com razão, a outra parte reclama sem razão? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas reclamam que tem lixo na rua, mas essas mesmas pessoas colocam o lixo depois que passa o caminhão, no dia que não passa o caminhão. E aí, evidentemente, que a prefeitura nem o prefeito produz o lixo. E aí fica na rede social dizendo, tá vendo? Tem lixo, a prefeitura não recolhe. Mas só que o lixo foi colocado muitas vezes depois do dia que o caminhão passa, do dia de coleta. E assim sucessivamente. Por exemplo, há um problema de saúde e a população muitas vezes não utiliza os canais para reclamar, a ouvidoria do SUS. Prefere ir para a rede social, gravar um vídeo. Então, o senhor não acha que vai ter que ter assim, um trabalho de mais aproximação? Porque sugestão a população vai dar, mas a participação para o cidadão se sentir importante, ele precisa participar de uma forma... como garantir isso? Chamar a população, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu gosto de ouvir, porque eu entendo que quem ouve, a chance de acertar é muito maior e diminui a possibilidade de erro. Então, eu sou uma pessoa de ouvir. Eu vou, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe disse lá na campanha. Se existe o vereador, porque tem quem vote. Se tem um prefeito, porque alguém votou. Se o prefeito nomeou o secretário tem que incorporar nele o secretariado todo, o servidor como todo, tem que incorporar nele os votos que o povo deu para o prefeito.
e eu também digo que a máquina pública não é o trator e nem o computador, são as pessoas. E trazer a população para dialogar com o governo é muito bom, e o governo dialogar com as pessoas, para que situações quanto essa não se repitam, e chame a comunidade para também ser partícipe no sucesso da gestão, porque ele, afinal de contas, mora em Santarém. A cidade é dos cidadãos santarenses. E nós temos que fazer a nossa parte enquanto gestor, enquanto gerente desta cidade, enquanto a maior autoridade política desta cidade, responsável pelo sucesso e responsável por tudo que tem que fazer. Então, chamar a sociedade, conversar com a sociedade, que ela é muito importante, fazendo diálogo diretamente com o canal da Prefeitura, seja a ouvidoria oficial da Prefeitura, seja a ouvidoria que nós vamos implementar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, e como é, dentro do Hospital Municipal, porque eu entendo, Miguel, que se está acontecendo algo lá, quem resolve, em primeiro momento, é o secretário, é o diretor do hospital, o secretário ou o prefeito. Em primeiro momento, você vai procurar o blogueiro, vai procurar a imprensa de modo geral, não resolve, quem resolve é quem está lá. Isso. Agora, a gente vai caminhar agora por uma parte de projetos, né? Você apresentou uma relação até extensa de compromisso que você assumiu na campanha, anunciou novos projetos e tal. Mas, por exemplo, de 1 a 5, resumidamente nas áreas, o que você gostaria, pretende fazer que deixe sua marca como prefeito de Santarém? O que seria a prioridade 0 do 0? A entrega do materno infantil e a construção do novo hospital municipal, dando à população de Santarém, e as duas UPAs, dando à população de Santarém as condições que ela precisa para ter acesso ao serviço público de saúde do SUS e encontre um bom atendimento e possa sair com saúde, possa sair bem atendido, seja na UPA, seja no hospital municipal, internação, emergência, e acabar com essa fila que é para trás. Até porque o governo do estado está investindo na saúde na Calha Norte. Já construiu e já entregou um hospital regional em Oriximiná, está ampliando e reformando o hospital regional de Santarém e reforçando os hospitais municipais de Óbidos, Alenquer, vai inaugurar o hospital em Monte Alegre, vai inaugurar o hospital lá em Almirim e reforçou também o hospital 9 de julho em Juruti. Por conta disso, vai diminuir a carga sobre o hospital municipal, e essa marca eu vou deixar fora outras obras importantes que Santarém tem dentro do nosso plano de governo. Agora, uma questão que a gente não pode deixar de tocar nessa entrevista aqui, para ficar registrado, né? Para você que assistir, depois cobrar do Zé no final do mandato. Essa questão do tráfego de veículos, carretas pesadas, esse trânsito desenfreado, esse número de acidentes altíssimos que ceifam vidas. Trânsito é um problema, hein, Zé? Trânsito é um problema, e nós vamos trabalhar para dar segurança e tranquilidade para a população santarena. Nós vamos, por exemplo, facilitar para essas empresas. Nós vamos asfaltar o acesso da BR-63 para a PA-370, Santarém Coroúna. Depois, pavimentar a Transmaicá, dando acesso aos portos. Isso estou falando aqui da zona portuária 2, que vamos trabalhar pela liberação da mesma. Mas, independentemente disso, nós temos que preparar para a instalação do Distrito Industrial, que vai ficar uma marca importante do nosso governo e do governo Helder, para inaugurar ainda dentro do governo do Helder até o ano de 2026. Se Deus quiser, até lá tudo está resolvido, funcionando. Mas que dentro da cidade nós vamos trabalhar, vamos conversar, vamos negociar para evitar, porque a cidade não foi e nem está e nem será preparada dentro do que já está feito para receber esses bitrens rodando dentro da cidade. Agora, vamos para um outro ponto que é importante aqui em Santarém, que é a agricultura, né? Cada vez mais a gente depende de alimentos produzidos em outros centros, né? Houve a questão climática, eu vou englobar aqui também a questão do meio ambiente. É visível que Santarém é uma cidade mais quente, desconfortável em algumas horas do dia, impossível você caminhar na rua ao sol de 11 horas da manhã, e é uma cidade menos arborizada. Se você não sabe, eu vou lhe dar uma informação aqui. Proporcionalmente, Santarém tem menos árvores nas ruas do que em São Paulo. E nós estamos aqui na Amazônia. Então, esse é um tema que eu sempre acompanho, né, meio ambiente, e considero que a gente tem uma deficiência, sabe?
E aí também há uma questão de divisão. A Secretaria de Meio Ambiente não cuida de arborização, quem cuida de arborização é a Secretaria de Agricultura. O que o senhor tem em mente para enfrentar essa questão da arborização, para tentar diminuir esse calor infernal que Santarém está passando? Nós vamos convidar a cidade para arborizar. Vamos convidar o povo para arborizar a cidade. E tirar também da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, da atribuição dela, o Parque da Cidade, a arborização, poda, canteiro e praça. Porque eu entendo que a Secretaria Municipal de Agricultura é para cuidar de feiras e mercados e campo, dando condição para o produtor rural, seja ele pequeno ou grande, estradas, água potável, cuidar da vida e estar presente. Olha aí, pessoal, isso é um spoiler que o prefeito está dando exclusivo aqui para a gente, né? Que é uma mudança na estrutura administrativa. Prossiga, prefeito. Para dar uma melhor condição de vida para quem está no campo. Lá no campo, o que mais a população precisa é garantia de medicamento e médico nos postos de saúde, estrada para trafegar, para o direito de ir e vir, para acessar uma ambulância, para acessar um veículo da segurança pública e também água potável. Tendo essas condições, o nosso produtor ele vive mais feliz, vai produzir mais porque ele está feliz de estar lá no campo. A presença do governo está lá e nós fizemos essa proposta. E vamos trazer para outras pastas essas atribuições que eu acabei de falar que vai sair da agricultura. E a arborização é fundamental. Nós colocamos, inclusive, no nosso plano de governo, esse compromisso com Santarém. Nós vamos arborizar nossa cidade. Olha, se tem uma coisa que se fosse decidir o meu voto do Zé, eu teria decidido por essa posição dele de arborizar a cidade, porque a gente parece que não presta muita atenção, né? Mas o que a gente está vendo são os quintais desaparecendo, as árvores, né? Tem gente que não gosta de árvores na frente da sua casa, né? E a gente teve muito asfaltamento e temos muitas áreas que não tem um pé de árvore plantada. Você tem a orla da cidade com aquele concreto que quando dá 10 horas da manhã o equipamento já não serve mais para nada, só vai poder ir à noite lá. Agora nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista e eu não poderia deixar de perguntar uma coisa, Zé, sem precisar falar nome, sem precisar se estender no assunto. É evidentemente que o seu governo é um governo da situação. Né? O senhor foi eleito por uma coligação, está na prefeitura, os apoios e tal. Como é que o senhor vai montar o seu secretariado? Miguel, comecei com a instalação da comissão de transição, que hoje foi instalado ontem, que hoje será informado para o Tribunal de Contas dos Municípios. A partir daí eu vou aguardar as informações, evidentemente, que vão me passar, da prefeitura as principais, que necessariamente precisa, e começar a conversar com as lideranças partidárias e montar a equipe para que na primeira semana de dezembro eu possa divulgar os nomes das pessoas que vão ocupar secretaria e coordenadoria, fora que cada secretária que vier ocupar secretaria ou coordenadoria tenha um mês de dezembro inteiro, praticamente, para poder fazer a sua interação, a sua transição com os secretários atuais. No momento que nós divulgarmos, sem dúvida nenhuma, vão passar a ter condições legais de adentrar numa secretaria e conversar com o titular da pasta, e aí sim, a partir daí nós vamos cuidar da gestão, da diplomação e posteriormente a nossa posse. Para encerrar, uma última pergunta do spoiler. Vereador eleito, vereador reeleito, vereador não eleito. Qual a chance um desses nomes, dessas categorias, vir a ser secretário? Existe ou não existe? Vai depender das minhas conversas com os partidos, vai depender da minha conversa com os partidos. Porque tem suplente na expectativa, né? Tem, isso é natural. Tem suplente na expectativa e aí, de acordo com nossa conversa com os partidos e com os próprios vereadores, as coisas vão fluindo. Exatamente. Eu quero agradecer essa oportunidade de conversar com o prefeito eleito José Maria Tapajós, que ele sabe muito bem que eu acompanho a vida política dele. Desde já sucesso, porque quem mora em Santarém, quem é santareno de nascimento ou do coração, que veio para cá, quer que a cidade se desenvolva, seja uma cidade melhor para a gente morar, com segurança, com as nossas famílias. Zé, desculpa a intimidade. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Miguel. Abraço. E você que vai nos acompanhar nesta
nesta entrevista, me ajude. A sua sugestão vale muito. Eu gosto de ouvir as pessoas. E você pode encaminhar suas sugestões, que eu receberei com prazer. Muito obrigado. Um grande abraço. Agora pode desligar o bicho aqui, né?